Olá pessoal, conforme eu tinha combinado, prometido para vocês o videozinho para tentar explicar justamente a questão que eu coloquei para vocês lá no Instagram, para você responder sim ou não. A questão primeiro foi maldosa, né? Responder sim ou não num questionamento que a resposta mais adequada seria depende. Vamos lá? Vou ler para vocês o questionamento e depois a gente desenvolve um raciocínio para tentar cada um responder depois adequadamente. Quem apertou sim, pode ser que tenha acertado. Quem apertou não também pode ter acertado. E eu vou explicar rapidinho o porquê disso tudo. Vamos lá. Olha só, a prova da existência do elemento subjetivo é necessária para a condenação do agente em um PAD? Esse questionamento, além de capcioso, ele tem algumas informações que você precisaria se dar conta. Olha só, prova da existência do elemento subjetivo. O que é elemento subjetivo? Vontade. Eu precisava saber se a vontade do agente público na hora de ele praticar um ato, um ilícito administrativo, uma irregularidade administrativa importa ou não. E se importa, se eu tenho que provar isso no PAD, se ela de fato existiu a vontade desse agente em praticar uma irregularidade administrativa. E a segunda coisa que eu coloco aqui, que merece atenção no questionamento, é condenação do agente público em PAD. Então, é uma condenação específica em processo administrativo. Em processo administrativo, a gente só responsabiliza o servidor por faltas ou falhas administrativas previstas no seu estatuto. Eu não estou falando de outras responsabilidades. O PAD se presta apenas para responsabilizar o servidor administrativamente. Beleza? Tudo bem? Perceba que o questionamento ele tinha algumas informações escondidas, você precisava dominar um pouco a matéria para poder responder. Ou não, né? Se você já conhece esse assunto, estava tranquilo. Vamos em frente, que eu vou te falar agora do elemento volitivo. O que é o elemento volitivo? Bom, elemento volitivo de forma popular e vulgar é vontade, ok? Vontade. A vontade no direito tem alguma relevância? Tem. No direito tem. A vontade ela é estudada no direito penal, no direito civil, no direito administrativo, trabalhista, eleitoral, tributário e por aí vai. No direito penal, por exemplo, lá no artigo 18 a gente estuda o dolo. Sim, vontade, dolo. O dolo, a vontade de praticar um crime. Existem pessoas que têm essa vontade, querem praticar um crime. Não praticam o crime por um erro, por um descuido, por negligência, imperícia ou imprudência. Não, ele quer praticar o crime, então ele agiu dolosamente na prática de um delito. E isso no direito penal é extremamente importante, porque se na hora de um juiz julgar alguém, ele não identificar o dolo, o ânimos da prática do delito, a pessoa tem que ser inocentada, porque o tipo penal não se configurou de forma completa, de forma plena. Mas beleza, vamos adiante. E no direito civil? No direito civil a vontade se desdobra em duas, digamos assim. Você tem dois tratamentos a respeito da vontade no direito civil. Uma delas é a vontade como elemento formador do negócio jurídico, ato jurídico das antigas, para quem estudou como eu, no século passado, né? Mas vamos lá. O negócio jurídico hoje, pelo novo Código Civil, é uma roupagem nova, mais moderna, do ato jurídico. E dentro do ato jurídico ou do negócio jurídico nós temos elementos formadores desse ato. Assim como tem lá no direito administrativo, aqueles 5 elementos que formam o ato administrativo. No direito civil, o que eu tenho? Agente capaz, objeto lícito, forma não prescrita ou proibida em lei. Além disso, tem o que mais? Vontade, livre e consciente. Dentro do direito civil, para você ter um negócio jurídico adequado, você tem que ter justamente o quê? Uma vontade livre e consciente, não pode ter coação. Esse é um tratamento da vontade dentro do direito civil. E o outro tratamento? Fica por conta do dolo, a vontade de praticar um ato civil, né, um ato jurídico civil, um negócio jurídico, para prejudicar alguém. Então o dolo é um vício do negócio jurídico e ele é regulado dentro do direito civil com muita relevância. Beleza. E dentro do direito administrativo, cabeça, o que a gente tem lá? Bom, dentro do direito administrativo, a vontade do indivíduo enquanto agente público, no exercício das suas funções, é muito irrelevante. Por que ela é muito irrelevante? Por uma razão simples. A gente trabalha na administração pública, a gente trabalha com os entes públicos a teoria do órgão. O que é a teoria do órgão? O órgão age por intermédio de quem? De um servidor público. Mas esse servidor público, quando age, não age em seu interesse privado, age no interesse do Estado. É a teoria da imputação da vontade estatal. Então, quando um agente público está agindo, não é o Rodrigo, servidor do Ministério Público Federal.
é o Ministério Público Federal e a União agindo. Essa é a grande diferença, né? Quando o Rodrigo, cidadão, age, é a vontade de praticar um ato civil, mas enquanto servidor lá do Ministério Público Federal, quando ele age para expedir um ofício, para certificar alguma coisa, para atender uma pessoa, auxiliar algum procurador, ele age no interesse público, ele age na vontade estatal. Então, a vontade individual, subjetiva do agente público, ela é irrelevante, ou melhor, era irrelevante, eu já vou explicar por quê, para a prática de um ato administrativo e para a responsabilização pertinente. Por que eu falei era irrelevante? Por uma razão muito simples, né? A gente tem aqui o seguinte, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que a gente chama de LINDB, né? Ela traz regras regras gerais sobre todos os ramos do direito possíveis, digamos assim. É uma grande norma de introdução às normas, a teoria geral de normas, como interpretar, a eficácia, a validade da norma, enfim, uma série de dispositivos. É uma lei muito importante, todo mundo que cursa a Faculdade de Direito tem que estudar bastante essa norma. E em 2018 essa norma sofreu uma brutal alteração, ela ganhou mais de 10 artigos, ou melhor, ela ganhou 10 artigos, e nesses 10 artigos a lei passa a exigir, ou melhor, passa a tratar da necessidade da prova do dolo e do erro grosseiro para a responsabilização de agentes públicos. Percebe o porquê do questionamento? Então, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ela trata agora do dolo como elemento necessário para responsabilizar agentes públicos. Pô, Rodrigo, então vai precisar, então eu marquei certo, eu marquei sim que precisava provar o elemento subjetivo para responsabilizar o servidor num PAD. Será? Para você responder isso com absoluta tranquilidade, nós vamos fazer o seguinte, vou trabalhar aqui numa situação de exemplo para isso ficar mais claro. Primeira coisa que você precisa saber para responder isso, esse questionamento que eu fiz, que foi um questionamento assim cheio de pegadinhas, digamos assim, a primeira pergunta que você tem que fazer antes de responder essa é a seguinte: o ente público que instaurou o PAD, ele possui regulamento próprio, ele tem regime disciplinar próprio que trata da condenação de um servidor público? Se você responder não, não tem, o meu município tem 15 mil habitantes e nós não temos uma regra que disciplina a responsabilidade de servidor público no aspecto administrativo. Beleza, você vai ter que observar a LINDB e a LINDB fala que tem que provar o dolo. Ok? Tudo bem? Então se você marcou sim e está nessa situação, você acertou. Rodrigo, eu marquei não. Eu marquei que não precisa porque eu sou servidor público federal ou porque eu estudei 8.112 e 8.112 fala que não tem. Então vamos voltar para a minha perguntinha. A perguntinha é a seguinte: o ente público que instaurou o PAD tem regime jurídico próprio que responsabiliza administrativamente o servidor público? Tem. Lei 8.112 na esfera federal. Beleza. A 8.112 lá na esfera federal fala o seguinte no artigo 124. Prova da ação ou da omissão e do dano. Bastou para responsabilizar o servidor. Uai, e agora, Rodrigo? E aí, o que acontece? A Lei 8.112 não exige dolo, porque é um regramento próprio para o servidor público federal. Portanto, eu não vou precisar observar a LINDB. Esse questionamento é um questionamento que jamais poderia ser de uma resposta sim ou não, mas a maldade que faz parte desta cabeça aqui colocou isso para te chamar a atenção e estudar com mais cuidado esse ponto. Por que você precisa estudar com mais cuidado esse ponto? Respondendo ao primeiro questionamento antes desse. Tem regime próprio ou não tem? Não tem regime próprio, então observa a LINDB. Tem regime próprio, beleza, então eu tenho que observar o meu regime próprio. Por que eu posso proceder dessa maneira? Por uma técnica jurídica que diz respeito à antinomia de normas. O que é antinomia de norma? Conflito aparente de normas ou conflito de normas. Quando a gente tem conflito aparente de normas, o que nós temos? Uma norma nova revogando uma norma velha, uma norma superior revogando uma inferior, uma norma geral em conflito com uma especial. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: existem algumas regras dentro do direito brasileiro que estabelecem assim: uma norma nova, via de regra, revoga a antiga. A norma superior, via de regra, prevalece sobre a norma inferior. Constituição e lei, pronto. Exemplo tranquilo, né? Lei nova e lei antiga. LINDB, com a lei de 2018, com a 8.112, que é de 90. Tranquilo.
tudo indicaria que prevaleceria a norma nova. E ainda a situação de uma norma geral para uma norma especial. Via de regra, prevalece a especial. Tá bom? Beleza? Então vamos pegar o caso concreto dos servidores públicos federais. A 8.112, no artigo 124, fala que não precisa, ou melhor, ela só fala de que precisa provar a ação ou omissão e o resultado. Acabou, não falou de dolo ou culpa. E a LINDB fala, lá no seu artigo 29, que para responsabilizar o agente público precisa provar dolo ou erro grosseiro. O que eu faço? Aplico a LINDB ou 8.112? A LINDB é uma norma nova, porém é uma norma geral. E a 8.112 é uma norma mais antiga, porém é uma norma especial. A LINDB é nacional, a 8.112 é federal. Nacional aplica para a União, Estado, Município e Distrito Federal. Federal, só na estrutura da União, administração pública. Então, neste aparente conflito, eu vou observar o quê? Quem é a norma geral? A LINDB. Quem é a norma especial? 8.112. Nessa discussão prevalece a norma especial. Então, se o teu município tem regime próprio, se o teu estado tem regime próprio, aplique a regra do teu município, do teu estado, do DF, e não a LINDB. Entendeu? Essa é a sacada. Ah, Rodrigo, meu município não tem regra para responsabilização de servidor. Aí você vai ter que se socorrer da LINDB. Tem um outro aspecto para justificar toda essa situação, que é a seguinte. A LINDB, ela fala de responsabilização de forma geral. E a responsabilização do agente público pode ser penal, civil e administrativa. A 8.112, por exemplo, fala de responsabilidade civil administrativa, lá no artigo 124. E no 122, fala de responsabilidade civil. Percebe que o legislador deu as diferenças de responsabilidade? Então, resumindo, toda essa história fica da seguinte maneira. Para você responder sim ou não naquele questionamento malicioso que eu fiz para você quebrar sua cabeça, você precisa primeiro se perguntar: meu município, meu estado, ou DF, ou União, tem regramento próprio, específico sobre responsabilidade de servidor? Tem, então eu olho primeiro ele. Se ele falar que exige dolo, vai ter que aplicar dolo, vou ter que provar a existência do elemento subjetivo. Se ele não falar nada, eu só preciso provar o quê? Ação, ou omissão e o resultado. Agora, se a pergunta se a resposta dessa pergunta é não, eu não tenho regime próprio, aí eu tenho que observar a LINDB. A LINDB, como norma geral, ela vai de alguma maneira servir para preencher um vazio, um vácuo que ficou na legislação que o teu município deveria ter, que o teu estado deveria ter. Beleza? Pessoal, isso é bacana e cai em prova. A alteração da lei de 2018, o decreto que regulamenta ela, que é o 9.830 de 2019, isso vai cair na tua prova de OAB ou na tua prova de concurso público na parte de direito administrativo. Belezinha? Forte abraço, bons estudos, até o próximo vídeo.